Fala, people! Estamos de volta aqui com o Espaço Upcast. E dessa vez eu tô aqui novamente com o Daniel. Fala, meu brother. Com meu brother, Davi. Tudo bem com vocês, people? De boa. Muito bem. Tá Tranquilo e calmo? Tranquilo e calmo. Hoje nós vamos falar sobre um tema de saúde pública urgente mesmo, assim. Tem muita gente que pode achar que esse tema, frescura, não sei o quê, mas é saúde pública, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental dos homens. Saúde mental dos homens. A coisa tá preocupante, tá alarmante e a gente precisa conversar sobre isso. E tem uma questão interessante no podcast de hoje, que é o seguinte: nós não nos preparamos para as respostas de nada. Eu tenho um cronograma aqui, mas eles nem sabem o que eu vou perguntar, nem nada do tipo. Por quê? Porque a gente quer extrair realmente a realidade aqui. Somos 3 homens conversando, vamos falar sobre isso. Então é o que vier na nossa mente e coração. É tipo análise. Ou seja, Fala livre. Fala livre. segura aí e vai, hein? Segura e vai. Para te falar a importância desse tema, 80% dos suicídios que acontecem é praticado por homens. Os homens, eles se suicidam de 3 a 4 vezes mais que as mulheres. Isso significa que os homens estão sofrendo emocionalmente. Sofrendo muito. Para chegar ao suicídio é uma dor enorme interna. Então isso significa que a coisa não anda bem, né? E muitas vezes sofrendo sozinho. Sozinho. Por isso que chega até esse estágio. Por se sentirem sozinhos. Ai, ai, ai. Hoje tem, hein? Hoje tem. Hoje promete. Bom, perguntar pra vocês aí que vocês estão... Primeiro, qual que é a média, assim, de... Falando em número, porcentagem, alguma coisa assim, aí vocês podem falar o mais ou menos, né? De atendimento masculino de vocês. Fala aí da visão primeiro, você. 30%. 30%? Uma média em 30% das pessoas que eu atendo hoje são homens. A cada 10, 3. A cada 10, 3. É a média. Tá uma média boa, A minha né? média também. Média boa também. A minha média A também. cada 10, 3. Agora, desses 3, quantos vem obrigado pela mulher? Ah, pelo menos 33% desses 3. Porque tem essa também, né? Um terço dessa galera. Um terço desses 3 vem. Um deles a mulher fica esperando lá embaixo na recepção, né? E quer saber se fez e tudo mais. E tem essa galera, né, que é casado, os homens são casados já, acho que da nossa geração, mas tem alguns homens que estão vindo para o processo terapêutico que são dessa nova geração já. A molecada aí de uns 18, 20... Já é um pessoal que pensa diferente. Já está pensando diferente. Então eu tenho pacientes nessa faixa de idade, homens, que aí esses não vieram obrigados ainda pela mulher, talvez. Sim. Mas que estão aí, talvez, começando um movimento bom, hein? Dos homens procurarem o processo terapêutico. Sim. Algo que eu percebo também é interessante é que os homens, eles costumam chegar num estado bem mais... Calamitoso. Calamitoso, excelente. do que as mulheres. Ou seja, como se o homem esperasse mais para procurar ajuda do que as mulheres. Mas isso, acho que esse modus operandi dos homens, ele é em tudo, né? Bom, no médico... A gente não vai no médico, O cara né? não vai no médico, o cara Só não vai quando a perna tá O cara caindo. vai quando deu muito ruim já. O cara vai quando a coisa não tá legal. Normalmente quando envolve sangue Quando ele não dor consegue trabalhar, incapacitante. quando o homem não consegue consegue trabalhar, trabalhar, é quando eu não verdade, consigo ir pro trabalho, tô com a coluna travada, tô com problema que não Meu consigo... amigo, enquanto a dipirona resolver, O cara esquece vai, o né? médico. Segue, É, vida segue, isso vida aí, segue. Isso é aí. verdade, isso é cultural, né? A gente aprendeu a não se cuidar. Não se cuidar. Pensando nisso aí, eu acho que isso é parte da resposta do porquê é tão difícil os homens procurarem ajuda, né? Pô, eu também acho que Cultura, assim. Sim, a gente, queiramos ou não, a nossa cultura é machista.
Entende? Então, o machismo aqui no sentido não apenas da opressão do sexo oposto, mas isso acaba se voltando contra o homem. O machismo no sentido de o homem tem que dar conta, o homem não pode mostrar fraqueza, o homem tem que ser o cara que vai resolver absolutamente tudo. E queira ou não, isso pesa contra o homem. Pesa mesmo. Porque todo ser humano tem limite. Isso é algo que a gente percebe no consultório, é que todo ser humano tem limite. Cara, legal essa fala. E é interessante porque quando a gente fala assim, meu, isso pesa pro homem, eu já imagino as mulheres falando, que pesa o quê? Você não sabe que a jornada Sabe o que é dupla. peso? E assim, elas têm razão, porque o peso que elas carregam é gigantesco. Mas o peso que elas carregam não anula o peso que o homem carrega também. Né? E, na verdade, a sensação que dá é que se a estrutura fosse diferente, até mesmo as mulheres seriam beneficiadas com homens melhores. Então, Sim. poxa, se o seu companheiro, se o seu pai, se o seu irmão tivesse o hábito e a cultura de se cuidar, de observar as emoções deles, porque muitas mulheres fazem terapia, porque os homens não fazem. Sim, é verdade. Então, as mulheres também receberiam o benefício de ter homens que não têm a necessidade de manter essa masculinidade inabalável do super-homem e buscar ajuda. E homens que se cuidassem, não só na parte emocional, em tudo. Sim. Cara, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei, assim, uma pergunta sensacional. Foi até do Fireman, o grande Fireman. Abraço Salve, aí, Fireman. parceiro. Contribuiu pra caramba, assim, com esse episódio, mandou várias perguntas. E teve uma pergunta dele que eu achei, assim, sensacional, que tem a ver com o que a gente tá falando, que é o seguinte. O que a sociedade atual espera dos homens? O que a sociedade espera do Ferrou, né? O que a sociedade espera dos homens? Eu tenho... Vamos para a próxima, essa pergunta está muito fácil. Essa eu sabia com maçã, com laranja eu não sei Essa fazer eu já a conta. sabia, mas... Vamos para outra. O que a sociedade espera dos homens, hein? Atualmente, cara. Cara, atualmente eu acho que é como o Daniel falou, essa geração mais nova tá vindo com uma mentalidade diferente porque viu que deu ruim. A geração anterior deu ruim, tipo, volta pra trás porque da forma que tava feito não tá certo. Mas ainda assim, eu acho que a sociedade espera um homem que suporte tudo, um homem que não reclame de nada, um super-homem, como o Daniel falou aqui há pouco. Um homem infalível, um homem que dê conta de tudo. Eu acho que, sintetizando, é o homem que dê conta de tudo sem reclamar. Porque, afinal de contas, ele é o homem. Eu acho que a gente tá dividido mesmo, hein? Tem uma galera que quer que a gente... que trabalha para a desconstrução. Sim. E tem uma galera que é absolutamente contra isso, né? Então, pô, tem um pessoal que divide a conta e tem o pessoal que acha absurdo dividir a conta. E aí não tô fazendo juízo de valor quem tá certo e quem tá errado. Estou falando que existe esses dois polos. E o homem faz o quê? Divide a conta ou não? Talvez, né, não o que a sociedade ou o que as pessoas esperam, mas a gente talvez está caminhando para um homem flexível, né? Para um homem que em alguns setores, em alguns momentos, ele precisa realmente ser esse cara de ser guerreiro, de fazer, de acontecer. E em alguns momentos ele vai ter que aprender a lidar com a flexibilidade do ser compreensivo. Eu acho que esse aí é o modelo ideal, né? Seria o modelo ideal. Mas a gente veio de uma geração extremamente rígida, se Sim. falando do homem. Talvez agora a gente está na flexibilização extrema. Sim. E eu acredito que em algum momento a gente vai encontrar esse equilíbrio aí. Né? Se a gente for ver em criação, por exemplo, o homem na criação dos filhos. Os pais eram rígidos, batiam e eram brutos. A nossa geração já passou agora por uma geração muito flexível, onde são pais mais permissivos, que deixam a coisa acontecer, e talvez a gente vai encontrar um platô aí de uma flexibilidade, de pais que vão trazer educação, vão trazer
conceitos, mas vão ser flexíveis, vão entender a parte emocional dos seus filhos, mas não vão deixar de educá-los, de trazer ali diretrizes para eles. É um mundo ideal, mas pode ser que a gente chegue perto disso. O equilíbrio é sempre o melhor caminho, né? E eu acho que, falando nisso, o que a sociedade de hoje espera? Eu acho que ela espera exatamente isso. Flexibilidade para mudança. Seja ela para que lado for. Porque quando o homem demonstrar inflexibilidade, quando ele é rígido, não muda, não aprende, não tem evolução, todo mundo sente o prejuízo disso, inclusive ele mesmo. Na verdade, muito mais ele mesmo, né? De não aprender e não mudar. Então, acho que a sociedade e as pessoas esperam isso. Que os homens sejam flexíveis, um pouco mais flexíveis, para aprender, evoluir, rever conceitos. Acho que a flexibilidade é o caminho. Eu acho que é isso que a sociedade, de repente, espera, e eu acho que é esse o caminho que os homens precisam trilhar, porque senão a gente vai continuar sofrendo muito. Sofre demais, né, cara? Geralmente a gente tem a imagem desse homem que sofre calado, né? Você vê vídeo de Instagram, de TikTok, você vê o homem parado, reflexivo, assim. E aí geralmente tem frases para o que outros homens entendem, né? Eu te entendo, meu parceiro. Tipo, eu sei o que tá acontecendo aí dentro. Eu sei, guerreiro. Eu sei o que você tá passando aí. O cara parado, olhando pro nada. E todos os homens. Ele não precisa falar Não precisa falar nada. A gente sabe exatamente o que tá acontecendo ali. E a intensidade daquilo. E aí uma pergunta. Vocês acham que o silêncio masculino, ele é aprendido ou ele é uma escolha consciente? Cara, eu acho que é aprendido. Quando nós olhamos para a evolução geracional, vamos pegar a geração dos nossos avós. O homem não tinha liberdade para reclamar de nada. Ele era fraco. Para falar dele mesmo. Não, para falar dele de jeito nenhum. Ele reclamava muito dos outros. Reclamava da mulher, reclamava do filho, reclamava do chefe. Agora dele mesmo. Dele mesmo não. A gente mesmo, eu no auge dos meus 41 aninhos de idade aí, uma idade coisa, assim, hein? Pois é. como diria um velho amigo, já cheguei na metade da vida. Se tudo der certo, cheguei na metade. Qualquer incidente já foi... Qualquer incidente já foi um terço, perdi a conta aqui agora. Mas Foi metadinha. Foi metadinha. Mas até o chorar, eu lembro que às vezes a gente era repreendido e na hora de chorar, não chora. Até hoje tem, né? O homem não chora. Da onde veio essa parada, cara? Cara, Da onde surgiu a ideia de que o homem não pode chorar? Eu não sei. a gente aprende. Alguém ferrou nós. Alguém aprende. criou essa parada e lascou. Cara, não sei até que ponto isso pode ser uma influência, é uma influência social, mas eu acredito que isso ganha muita força, falando da nossa sociedade, até nas questões religiosas. Acho que dá. Porque coloca o homem como a figura central, dominadora, sobre tudo e sobre todos. E essa figura dominadora, ela tem que ser infalível, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser forte. Por quê? Porque ela está sustentando tudo. Entende? É meio loucura isso, né? Porque assim, se a gente pensar na questão... Botar na nossa mão pra sustentar tudo. É loucura. Na mão do homem. É Botar na nossa mão. Loucura. A ideia de sustentar tudo? Não. Olha, meus amigos, e é muito louco, né? Porque pensando nesse sentido até da religião, vou falar, Brasil majoritariamente cristão e tudo mais, aí, se a gente fosse realmente pensar no cristianismo, no Cristo do cristianismo, cara, é muito louco, porque a Bíblia deixa registrado que Cristo chorou. Ele se mostrou fragilizado. Se mostrou ali, se compadecendo, mostrou sua humanidade. Ele falou das emoções dele, quando ele fala, minha alma tá aflita. É um exemplo, assim, e é independente de crença, né? Não tô falando sobre crença. Mas da onde surgiu, né? Essa ideia? É um exemplo de um homem que desempenhava um papel até de liderança, mas que também mostrava a sua humanidade, né? Então,
A gente perverteu essa parada. A gente quer ser Davi, né? Mete a pedra na testa do gigante e derruba todo mundo e vamos botar pra quebrar. Pois é, embaçado, cara, que embaçado. loucura. E a gente acaba ficando muito quieto, né, meu, quando a gente tá sofrendo. Eu acho que o silêncio do homem é um dos maiores sintomas que a coisa não tá legal. É, meu. A gente Se for cala a apontar boca. um sintoma, assim, pra você observar aí. Meu, o homem ficou quieto demais. Não tá- Além. Nossa, é doido. Tipo, meu, o cara não fala mais nada, nem se tá bom. Parou de reclamar. O cara parou de reclamar. Não, aí já é O muita cara, coisa. meu, não fala mais nada, tá tudo ok. Tipo assim, e aí, vamos ir ou vamos ficar? Escolhe aí. Meu Deus. Vai comprar ou vai vender? Olha, quando o cara não faz mais questão de falar, é porque aqui dentro a coisa já foi. Tá vivendo Já uma guerra, Tá irmão. perdidaço. É muito louco, né? Eu acho que até o tempo que a gente está vivendo, as mulheres estão ocupando cargos de liderança, as mulheres estão se despontando. E o que é complicado? O que as mulheres se dispõem a fazer, elas são melhores que nós. Isso é fato, é A inegável. gente vai negar. É inegável. A gente dominava ali pela cultura, de repente elas chegaram pra fazer e foi melhor, pô. Aí lascou. E aí a gente, como homem, tem muito homem que tá se sentindo perdido, cara. Tá. Porque agora o homem faz o quê, velho? E aí, lógico, pô, tem muita coisa pra fazer, mas a gente se perdeu, até no sentido de, tipo, pô, o que a gente faz agora? Complicado demais. Eu acho que isso acaba mostrando, desvendando que talvez nós, como homens, né, de outros tempos, nós éramos muito importantes porque ocupávamos esse lugar somos os provedores, a gente é quem trabalha fora e a gente que traz o dinheiro. A Sim. gente que traz o sustento. Por isso somos extremamente importantes. E aí, de certa forma, os homens quase que negligenciavam as outras áreas que eles deveriam atuar também. Não, peraí. Quase que negligenciava, você tá sendo bondoso, Cara, né, irmão? Cara, tem que ser honesto com o público. Pô, Tem que ser honesto. tem pai que nunca conversou com o filho. Brincou, Nunca brincou, nunca Caramba. levou no McDonald's, nunca fez nada. lavou uma louça. Nunca lavou uma louça, nunca arrumou nada na casa. É. Nunca deu atenção de fato para sua esposa, nunca teve que se preocupar com isso. Por quê? Porque ele era o rei, ele era quem deveria ser servido. Porque ele ocupava esse lugar de exclusividade. E hoje não é assim mais. Então, os homens que se sentem perdidos, talvez eles vão ter que encontrar nesses outros papéis que também cabem ao homem, E que são importantes. que são importantes, Extremamente importantes. inclusive o de se cuidar. Exatamente. Inclusive o de se cuidar. Não só emocionalmente, mas fisicamente e em todas as áreas. Então hoje, você talvez não seja a única renda da sua casa. Talvez a sua esposa ganhe mais do que você. Talvez ela tenha um trabalho mais relevante socialmente falando do que você. Sim, Isso não significa que você não tem importância nenhuma mais. com certeza. Só que você pode evidenciar e se dedicar aos seus outros papéis. Interessante, é exatamente isso. Eu acho que o homem se colocou nesse lugar de provedor e só provedor. Isso fez com que ele se negligenciasse no resto. Então, assim, É que era um super trunfo, né? Era a Tipo cartinha assim, se dourada. eu não fizer isso, o pessoal nem come. Entendeu? aí, se fosse falar de atenção, não, eu já trago já tô dinheiro, pondo já. comida na mesa, teto e tal. Só que o problema é que o próprio homem se resumiu a isso. Então eu não preciso cuidar de mim mais. Enquanto eu estiver trazendo comida para casa e provendo um teto, eu não preciso nem cuidar de mim. Deixa a coisa rolar e a gente tá vendo o resultado disso agora, né, campeão? Cara, eu acho que a gente achou um ponto aí Muito legal, né? muito específico e legal mesmo, hein, cara? A gente se apoiou no papel de provedor e esqueceu o resto. Esqueceu essa. Esqueceu até da gente. Quantos pais, poxa, transferiram somente para a mãe e aí, por atender muitas mulheres, a gente acaba recebendo essa demanda das mulheres. De, poxa, eu não tenho ajuda, eu não tenho apoio na criação de filhos, por exemplo. Meu marido acha que porque ele traz o dinheiro para casa, ele não precisa ajudar em mais nada, não precisa então, dar atenção. Eu que tenho que cuidar dos filhos, eu que tenho que levar, eu que tenho que trazer, eu que tenho que educar sozinha.
E ela ainda recebe uma cobrança do tipo, ó, esses filhos são assim porque você não fez direito. É. E ele também não fez, mas ele estava ali na super cadeira que a gente ocupava. E hoje a gente não ocupa mais essa super cadeira. Não em todos os casos, né? Mas na maioria a coisa tá diferente. E isso força a gente a querer mudar, né? E precisar mudar também. Verdade. A verdade é porque não deve existir uma cadeira, deve existir um sofá, né? Onde todo mundo senta junto ali. Mas não era a ideia e divide, antes, né? Não, por isso que... A ideia antes era que o homem sentava na mesa no lugar de destaque. Ele era na ponta. A galera sentava ali e ele aqui, ó. Ele era o chefe. Hoje, meu O amigo, maior pedaço de frango era do homem. cara, né? Ele tinha prioridade. Hoje em dia, amigão. Hoje em dia o negócio não tá assim, não. E, poxa, mais que justo. Porque antes quem comprava o frango era o cara que... Era tudo ele bancava geral. Hoje não é assim. Então precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio vai demandar flexibilidade. E a coisa vai apertando cada vez mais. Vai apertando mesmo. Quais são os sinais? A gente falou do silêncio, né? Mas quais outros sinais quando o homem não tá legal? Até pro pessoal de casa que tá assistindo a gente, de repente, pô, você convive com um homem, tem seu pai, seu filho, seu esposo, ou quem quer que seja aí, e você não sabe muito bem identificar se essa pessoa tá bem ou não. Quais sinais, hein, gente? Além do silêncio, a gente falou bastante do silêncio, que é um grande sinal, mas além do silêncio, o que mais vocês acham que o homem acaba demonstrando que não tá legal? Cara, eu tava lendo essa semana e eu achei interessante. Enquanto a mulher, ela é clara no que ela sente, então uma mulher não tá bem, eu tô ansiosa, eu não tô com a mente legal, tal. O homem procura canalizar tudo isso em dor e cansaço. Então o homem não fala eu tô ansioso, ele fala eu tô muito cansado. Foi corrido Nossa. demais o dia. Eu tô com uma dor nas costas terrível. Ou seja, o homem começou a reclamar demais, Dá uma olhada. alguma coisa não tá caminhando bem. Verdade. Ah, eu tô muito cansaço. Todo dia eu tô muito cansado. Ele pode estar muito cansado. Pode ser isso também. Só que se você percebe que essa reclamação é uma alteração de comportamento, não reclamava e está começando a reclamar muito, seja do que for, é interessante Dá uma olhada. dar uma observada. Eu vejo dois sintomas assim muito gritantes quando a gente fala de saúde dos homens. Quando a gente fala de sintomas, né? Um muito nítido para mim é a irritabilidade. Irritabilidade. Cara, o cara começou a ficar muito irritado, começou a Explodir. reagir de uma maneira desproporcional. Caiu o copo. Ah! O cara quer ter algum... Agredir porque o copo caiu. Calma. Meu, mas quando tá acontecendo isso, eu acho que é um ótimo indicativo de que algo não está Algo legal. não está legal, isso é verdade. Esse primeiro. E o segundo, eu observando, acredito que os homens, eles sempre canalizam essa dor emocional para um descontrole em alguma coisa. Um exagero em alguma coisa. Então, na maioria das vezes, ele vai para o álcool. O cara começa a beber buscando uma fuga. Então, vai para o álcool. Outros vão para gastar. Então, começa a comprar carro, começa a comprar casa, começa a comprar um monte de coisa que não precisa. Começa a fazer uma atividade exageradamente... Então, ia pro bar uma vez por mês. Agora, cada 2 dias ele tá lá. Até o se afundar no próprio trabalho, né? Até o exagero no trabalho. O cara se afundou no trabalho, tem coisa aí. Ele tá preocupado com alguma coisa, essa preocupação tá gerando ansiedade e ele não tá sabendo lidar com isso. E quais vocês acham que são as duas maiores causas? As duas maiores, né? Eu duas vou falar as duas maiores, maiores porque eu tô pensando em duas coisas aqui. Mas duas coisas que mais afetam o emocional dos homens. Eu vou falar as duas que eu penso. Dinheiro. Financeiro e sexo. Acho que esse é o maior. Cara, quando a gente não tá bem financeiramente é uma loucura. E no Brasil é todo mundo bem, né? E é raro, né? É nem tá raro bem, ter assim. no Brasil pessoas com problemas financeiros, né?
Eu nem sei como que é isso, assim, por exemplo. É muito difícil. Talvez para vocês da nossa audiência pode estar acontecendo. Faça mais sentido essa questão de problema financeiro. Mas quando surgir é um negócio que mexe muito. loucamente. E os homens também geralmente procuram ajuda quando é um problema sexual. Aí é. Afetou o jubileu, já era. Aí coisa é séria, ele procura ajuda. Afetou o jubileu. É verdade, é verdade. Pior que é verdade, né, Mano, meu? o cara que chega aqui, chega a buscar ajuda. Por isso, cara, é um passo gigantesco para Gigantesco, vencer mano. todo o medo, toda vergonha. E é louco porque as mulheres, elas vão no médico semestralmente passar por uma situação extremamente constrangedora. É. Elas passam por isso o tempo inteiro. E a gente, cara, tem muita dificuldade para lidar com isso, né? É muito louco isso aí. Mas aí tem a ver com a mentalidade machista, né? Eu não posso falhar. Você tá louco? Ei, Sou homem, ô. Falhar não é uma opção. Falhar não é uma possibilidade. Que isso? que isso? Eu tenho que comparecer no quarto e com a comida na mesa. Pois é. Cara, agora tem uma parada que me pega nisso assim. A mulher, quando não tá pronta para ter uma relação, não tem um sinal externo, né, de que isso não vai acontecer. O homem tem. Só falando de relação sexual Seria mesmo. a relação sexual, o homem ele precisa de uma ereção. Sim. Quando isso não acontece, gera todo esse problema. Sim. Meu, cabeça do cara vira um estádio de futebol, né? Uma gritaria interna, conflito, loucura. E... Poxa, como é que o cara lida com isso aí, meu? Como é que é pra lidar com isso aí? Parece que todo mundo sabe, né? E a gente nunca ouviu se falar disso. Tá, beleza, e aí? O cara pode falar não? Ó, hoje eu não tô legal. Se o cara fala não sexualmente falando, é visto de uma forma... Primeira coisa, a mulher vai desconfiar que tá traindo. Você não quer? Tem certeza? Você tá me traindo. Você quer ver? Imagina um homem chegar numa delegacia e denunciar o estupro. Um abuso. Um abuso. Abuso. Foi abusado Provavelmente por vou uma olhar mulher. pra ele e dar. É sério. Você vai denunciar mesmo. Cara, isso é loucura, isso né? É loucura, Loucura, velho. né? Eu já atendi casos de homens que tinham problemas relacionados a isso. E é uma angústia terrível, porque além de você não saber lidar com isso, porque ninguém ensinou, você não pode falar, e mesmo que você fale, as pessoas, e a maioria delas, não vai saber lidar com isso. Não vai saber. Elas podem te acolher, elas podem te consolar, mas o que fazer com isso, a verdade é que ninguém sabe. É verdade. E aí isso existe. Aí, cara, a gente ouve muito, né, sobre hoje homens consumindo medicamento desenfreadamente para manter essa, sabe, não, eu tenho que comparecer, eu tenho que ter eleição. E o cara tá aqui, ó. Mas falando nessa questão sexual, é interessante pelo seguinte. Antigamente o homem também não era cobrado por isso. Antigamente o cara chegava em casa, falava pra mulher, vai se lavar que eu vou lhe usar. Era desse jeito, né? E não importava, ninguém questionava o tamanho do órgão sexual do homem, se o homem durava muito ou não na cama, se ele sabia fazer isso ou aquilo. Hoje, com toda essa questão social que a gente está vivendo, o homem passou a ser questionado. A fofoca atrapalhou o homem. O excesso de O excesso de comunicação, meu, pra que falar? O problema do homem é o fluxo de informação. Fluxo de Esse é o informação nosso alto, problema. poxa. Tecnologia. Cara, é verdade, é verdade. E aí, pô, agora a gente passou a ser questionado. E aí, agora, tipo Comparado, assim, né? tá, amigão, o que você sabe fazer? Como que é? Quanto tempo você consegue? O que você... E a gente foi se acuando, tipo, e no final Cara. lascou. Tá? Esses dois pontos que o Denis colocou. Finanças
e a questão sexual. O homem precisa ser infalível, cara. É como se a margem de erro para ambas as coisas fosse zero. Você não pode errar. Você tem que manter na mesa e tem que manter no quarto, custe o que custar. Eu entendo, faz parte da vida, manter a casa faz parte da vida. Mas, cara, a gente não vai estar bem o tempo todo. Não. E todo mundo vai oscilar, haverão momentos difíceis. Boa parte da galera, no caso dos homens, que acaba entrando em depressão, entra dentro de um quadro de desemprego. Pô, o cara fica desempregado, a economia do nosso país a gente sabe que oscila muito, não tá bacana, o cara não consegue se empregar, cai numa depressão. E a depressão do homem, ela quase que rouba a identidade dele, né? Tipo, ele perde a identidade dele. Não é mais aquele cara que ele era. Tipo, o cara apaga, né? O homem, ele tem essa característica, ele apaga. Pum. Você olha pra ele e você vê que ele tá apagado, assim. Meu, de verdade, é muito louco a gente conversar sobre isso. E aí, mulheres que estão nos assistindo, eu entendo que algumas mulheres têm uma revolta, né, interna, porque sofreram muito na mão de alguns homens, mas o sofrimento masculino, ele também é terrível, cara. Ele é muito terrível. O agravante do sofrimento masculino é a dificuldade em pedir ajuda. Esse é o agravante. Homem não pede ajuda, cara. Quer resolver sozinho. E isso é terrível. Dica, conselhos. De repente tem alguém ouvindo a gente, está percebendo, poxa, meu marido, meu pai, meu irmão, meu filho, não tá muito legal. O que eu faço? Dicas aí, conselhos. O que fazer para ajudar um homem que você percebe que está em sofrimento? Eu acho que um primeiro passo é acolher. O homem, por tudo que nós já conversamos até aqui, é nítido que o homem ele já tem dificuldade em lidar com as suas fraquezas. Então, o acolhimento é muito importante num primeiro momento. E entender, gente, ajuda profissional. Não tem muito para onde incentivar, correr. né? Incentivar, respeitar o tempo de cada um. Às vezes você vai propor e o homem vai falar que não. Entende? Mas não desista. Mas é importante acolher e procurar ajuda profissional. Entende? Legal. E é interessante também que o homem demora para vir. Mas quando o homem vem, ele se compromete com o processo. Legal, é verdade. Entende? A galera leva a sério. E eu acho bacana, pegando um gancho no que o Daniel falou há pouco, hoje você tá inspirado, hein, men? Você acredita? Hoje você tá, hein, menzinho? Falando dessa vida, É né? que vamos falar sobre as dores dos homens. É o meu dia de brilhar. Agora Chegou a hora de brilhar, É a hora de eu tava brilhar. esperando esse episódio. Expertise. Isso aí E eu tô gravando e eu quero assistir ele depois. A gente tá gravando aqui. Peraí. Esse conteúdo tá sensacional, não tá não? Não merece uma curtida agora? E se Agora, inscreve também. Não A só curte, se inscrição, inscreve. a curtida. Agora, ó, a gente vai dar 5 segundos. Pronto. Muito obrigado pelo seu like. Não precisa nem sair do vídeo, né, cara? Não precisa sair do vídeo, não. Bateu o dedinho na tela, você curte e continua Simples. assistindo. E ajuda a gente demais. E compartilha esse conteúdo. Nossa, isso aqui tem que pulverizar, meu. Pegando um gancho no nosso filósofo do dia, contemporâneo, cara, Denis falou agora há pouco, pode parecer às vezes, a gente vive, no Brasil a gente é um país de extremos, né? Então, fomos um país muito machista por muito tempo, e aí a gente vai para um outro extremo. Dane-se o homem e ferre-se. E eu entendo. Esse movimento na história, quando as coisas vão mudar, é um movimento Extremo natural. outro. Só que eu achei muito bacana o que o Daniel falou. Essa questão da saúde mental do homem não é algo que beneficia só o homem, cara. Beneficia todo mundo. Sem a dúvida. própria mulher, os filhos. Então, é uma situação em que todo mundo se beneficia. Sem dúvida. Então, procure ajuda profissional. A gente aqui do Espaço Up está disponível. Converse. Procure ajuda. A minha dica é essa. Procure ajuda. Rodei para ficar no procura Não ajuda. procura ajuda. Não, mas tá procura bom. ajuda. Porque é o principal. É o principal. E se você for analisar friamente, como que ajuda um homem? Como ajuda uma mulher?
Porque nós estamos falando do ser humano. Caramba, Daniel? Comigo, Cara, confia. poxa vida, hein? Confia que eu tô bem aqui hoje. Falar de homem que sofre. Cara, vem comigo. Me segue. Porque é ser humano, cara. Ser humano. Ser humano que quer ser ouvido, que quer atenção, que quer saída para os seus problemas. Cara, eu vou falar uma coisa aproveitando esse gancho aí. O ser humano que quer ser ouvido, que quer atenção. Cara, homem gosta de reconhecimento, cara. Gosta de ser reconhecido. A gente passa por essa perda ou essa bagunça de identidade. E quando a pessoa que tá com a gente, ou quem mora com a gente, reforça a nossa importância, o nosso papel, pô, isso é muito legal de ouvir. E aí, novamente, nesse momento, algumas mulheres podem estar saltando na galera. Eu não recebi elogio nenhum pra fazer a campanha. Eu faço minhas obrigações. E o que tá errado? Tá errado por parte dos homens. Então, os caras devem fazer isso também. Mas como é o episódio hoje sobre essa Mas, e aí entra naquilo, tipo, poxa, o outro comete um erro comigo, eu vou replicar isso? não, né? Aí vira uma guerra. Se vira uma guerra, alguém vai ter que ganhar. Mas alguém vai ter que perder. E qualquer um dos dois que ganhar ou que perder, todo mundo perdeu. É verdade. Essa é a verdade. Isso é uma filosofia dilminiana, né? Porque ganhar o que Mas é verdade, perdeu. pô. E a gente é uma acabou de falar, realidade. um homem doente adoece toda a sua família. Uma mulher que não tá bem, que tá doente emocionalmente, cara, todo mundo sofre. Sim. Todo mundo sofre, os filhos sofrem, o próprio marido sofre, a família sofre. Ela não desempenha na sociedade, no trabalho, ela se abandona. Quantas mulheres a gente atende que tem problema de autoestima e os caras também têm problema de autoestima. Tem muito problema de autoestima. Vamos falar disso aí. Homem tem muito problema de Homem autoestima. tem problema de autoestima. Parece que até as mulheres colocam, né? Eu invejo a autoestima do homem hétero. Já ouviu isso aí? Sim. Cara, é balela esse negócio aí. É tudo Miguel. Miguel. Segredo aqui, ó. Vamos ter um combinado aqui. Miguel. Os caras tudo inseguro. Tudo É inseguro, verdade. autoestima lá embaixo. Só que, cara, a gente aprendeu que tem que seguir a vida, ué. Vai fazer o quê? Que tem que seguir a vida e homem não tem que se cuidar, não. A gente aprendeu que homem tem que ser bruto. Homem tem que colocar a primeira roupa que encontrar passada de manhã e... Mas não, vou parecer um louco. O único critério. Qual o critério para escolher roupa? Que tá limpa. Cara, falando disso, eu tenho uma memória assim familiar, né? Cara, o meu pai, ele usava só o uniforme da empresa. Tipo, a roupa do meu pai era o uniforme. Mano, você via ele qualquer hora do dia ou da noite, ele tava com o uniforme da empresa. Quando que ele não tava? Tipo, festas muito especiais, fim de ano. Aí o cara tem aquela bermuda e aquela camisa do Que fim é de a ano. clássica, né? Que é a clássica. Mas, via de regra, é o uniforme, cara. Tipo assim, você já viu meu pai fazer a parte dele já, o uniforme. É muito louco, E né? hoje não, hoje não é assim. Coisas mudaram. Pelo menos não deveria ser. Né? Pois é. Mas... Meus nobres, pra gente fechar, um conselho Mas direto. já tem tanta coisa que a gente quer falar, né, Davi? Você não tem tanta coisa que você quer botar pra fora. Projetando. Não, Davi. Você quer sim. Eu tenho certeza que você tem coisa pra falar mais pra esse público, Davi. Parte 2. Parte 2. Calma lá. Já vai acabar, mas poxa, tão rápido. Cara, a gente já tá aqui há 38 minutos. Não é Olha como possível. volta, hein? Boa demais. Passou rápido. Muito rápido. Uma palavra de cada um de nós três aqui, direto para o homem que tá sofrendo. Aí já não é mais para quem tá perto, é para os nossos humanos. Nossos companheiros de conduta. Vai lá. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pela audiência, pela atenção. E um conselho aí para você, homem. Na verdade, não seria bem um conselho, mas uma fala. Procurar ajuda não te faz menos homem, muito pelo contrário. É preciso muita coragem para se cuidar, para enfrentar os próprios fantasmas, os próprios monstros. Por isso, se cuida. Se cuida porque homem também
pode ficar infeliz. Homem também fica deprimido. E homem também precisa ser feliz. Então se cuida. Meu conselho é: cuide-se, pratique um esporte, cultive bons relacionamentos de amizade, se você é casado, de amizade. É hora que vocês dão risada agora, que eu fiz uma piada. Não, cara, piada. Tá sério, aqui piada tá é sério. aquilo ali, dá uma olhada lá, ó. O cara em cima do telhado, andando nas telhas, sem equipamento nenhum. Aí, O que cara lá maravilha. consertando o telhado da casa dele lá, ó. Sendo útil. De Havaiana, sem camiseta. Excelente, É o homem aí, ó. Esse é o homem. Por isso, homens, cuidem-se. Fica aí o meu recado para vocês. É isso aí, cara. Pô, é difícil, né, você trazer um direcionamento, mas eu acho que o mais importante é a gente sair do mundo ideal, cara. Cara, sai do mundo ideal. Você não é o profissional ideal, você não é o pai ideal, você não é o marido ideal e talvez você nunca vai ser. Mas no mundo real, no hoje, tem saída, cara. Tem solução. Tem como você buscar ajuda. E se existem esses recursos, por que não usar? Por que não procurar? Por que não se cuidar? Todo mundo vai se beneficiar e principalmente você. Você vai ter uma vida melhor, você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais útil. E isso não tem preço, cara. Isso não tem grana que vai pagar. Então, olha pra dentro. Sai desse mundo ideal. Puxa, eu queria ser o profissional ideal. Sai daí. Vem pro mundo real. A coisa não tá legal? Dá pra melhorar? Busca os recursos necessários. Hoje nós estamos lotados de recursos. Aproveita, usa. Pega a grana e não gasta só com coisas. Gasta com você, com a sua família, com a sua saúde emocional, com a sua saúde física. Isso vai te trazer benefícios que não tem como contar. Então, esse, se fosse para dar uma dica, um recado pra galera, é isso aí. Legal, muito legal, muito legal. Cara, eu tô de... Meu Eu tô Deus. aqui, meu Deus, segura Guarda a mão esse desse homem. homem. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu brother. Muitas vezes a gente é tentado a achar... Eu vou repetir isso aqui do outro episódio. A gente é tentado a achar que, falar dos nossos problemas pra alguém, o que vai mudar, né? Pô, o que vai adiantar eu falar o que eu tô passando ou o que eu tô sentindo? Ninguém vai depositar 10 mil reais na minha conta, ninguém vai resolver minha situação. Mas, cara, isso é uma armadilha da nossa mente. Porque compartilhar problemas e dores é um excelente caminho. Um excelente caminho. Primeiro, para amenizar a dor que a gente sente. Segundo, para baixar um pouco a pressão interna que a gente sente. E terceiro, que é na fala e na escuta do outro também, que as possibilidades aparecem. Então, se permita se abrir com alguém, com um profissional, se permite, poxa. Pode parecer que não... Ah, vou falar, não vai adiantar. Cara, muda muita coisa. Tenta. Não espere chegar no fundo do poço para você pedir para alguém jogar a corda, meu. Não espere isso. Quanto antes você pedir ajuda, melhor para você, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu trabalho, para a sociedade como um todo, mas de verdade, principalmente para você. A gente sabe o que são as dores masculinas, a gente passa por isso, não é porque a gente é psicanalista que a gente não sofre, né? Sigamos, né? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Tá acabando, né? Vamos seguir aqui. A gente sofre também, a gente tem os mesmos sintomas, a gente fica irritado, a gente fica quieto, a gente... Mesma coisa, cara, mesma coisa. Mas a gente também sabe o benefício da terapia, que ajuda a gente a seguir, que ajuda a gente a caminhar aí. Isso. Excelente, né? Fantástico. Se você não deu o seu like ainda, agora é hora de... Você tá assistindo na TV? Aperta 2 vezes pra cima, 1 vez pra direita e o ok. Caramba, ele gravou esse Gravou, caminho. cara. Tá vendo como o homem Caminho. se preocupa? Vamos continuar. Galera, Isso aí. compartilha muito isso, cara. Compartilha muito mesmo. A gente precisa... Nossa parte é essa aqui, gravar, editar e postar. Agora,
pro conteúdo chegar para muitas pessoas, é com você e a gente conta muito com isso. Agora, sabe o que é legal? Os homens que buscaram ajuda, se você é homem, tá assistindo a gente, você buscou ajuda, você fez terapia, isso te ajudou? Comenta alguma coisa aí. Comenta aí, meu. O quanto a terapia te ajudou, o quanto buscar ajuda fez diferença. Isso com certeza vai incentivar toda essa comunidade masculina aí a se transformar numa geração diferente. Precisamos. Precisamos. É isso aí. É nóis. Valeu, gente. Forte abraço. Valeu. Valeu. Valeu.